Nova York, fim de 2001, o ano novo se aproxima. Mas quem consegue esquecer que há 3 meses e 17 dias, ainda no verão americano, nesta mesma rua, exatamente aqui, um bombeiro trabalhava. Ele, a primeira testemunha, o primeiro a ouvir o ronco do avião. 11 de setembro, 15 para as 9 da manhã. A primeira torre. 18 minutos depois, a segunda torre. O coração da capital do mundo parou. Disparou. Sem saída. Uma centena de arranha-céus no meio do fogo. 20 mil pessoas encurraladas. A última esperança não alcançou o terraço. O helicóptero de resgate desiste de pousar por causa do calor de 500 graus. A avalanche de concreto espalha a morte no centro nervoso da Terra. O dia em que sonhos, fortunas em papel e milhares de vidas viraram pó. Quando a noite chegou, as chamas ainda ardiam no centro financeiro. O mercado mais agitado dos tempos de globalização, de repente transformado num cemitério. Era hora de salvar inúmeras vidas presas nos escombros. Estava aberta a cicatriz desenhada a fogo na segurança do Império Americano. 40 minutos depois da segunda explosão em Nova York, outro avião abate o Pentágono, a fortaleza de Washington, símbolo militar da superpotência, vulnerável como um dominó. À mercê de táticas infalíveis. Últimas palavras. Quem está na cabine do piloto? O quarto avião sequestrado cai, interrompendo a missão suicida. O mundo em choque. Por que esta onda de terror agora? Pergunta no ar. Qual seria o próximo alvo? A resposta vinha de longe. O homem de fala mansa pregou o terror sem fronteiras. Das montanhas distantes veio um eco, um nome. E quantos rostos? Eles eram invisíveis até o golpe fatal. Imprevisíveis também. No ano que prometia vida no espaço, o Ocidente descobriu nas cavernas um outro Oriente. Homens preparados para matar e morrer. Revelado a nova face dos terroristas. Acima de qualquer suspeita, eles se misturavam à rotina americana. Educados, sofisticados, aptos para voar. Não era mais um voo simulado.
As torres gêmeas desabaram também sobre nossas cabeças. O inferno nas torres deixou um vazio. Na paisagem de Nova York e na vida de famílias brasileiras. O cartão postal ficava ali, no sul da ilha de Manhattan. Trabalhava na torre número 1, que foi a primeira a ser atingida pelo avião. Brasileiros, alemães, ingleses, muçulmanos. Quantos estrangeiros perderam a vida naquela manhã iluminada de um setembro negro? Centenas de pessoas mortas, precisando de ajuda, algumas vivas pedindo socorro. E tipo, você sabe que o socorro não vai chegar. Ivan dizia que trabalhava no topo do mundo. Anne-Marie falou com a irmã 5 minutos antes da explosão. Foi uma despedida. Estou trabalhando, mas não esquece que eu te amo depois do final da tarde comigo. Ela tem que estar viva. Mudança de destino e de hábitos. A mais anfitriã das metrópoles se retrai. Segurança máxima nas ruas, túneis, pontes, parques, monumentos, edifícios. A esta altura, quem se arrisca a subir os 102 andares do Empire State? Agora o maior de todos em Nova York. Hoje já é possível fotografar e até visitar o Empire State com relativa tranquilidade. Relativa, porque em termos de segurança, Nova York nunca mais vai ser a mesma. Nem eles serão os mesmos. Como podem esquecer aquele dia? Nova York, cidade sitiada. Cenas reais, superando o realismo de Hollywood. I want justice. O tom presidencial tem alguma semelhança com os velhos filmes de faroeste? Ele, o terrorista milionário, inimigo público número 1, vale recompensa de 50 milhões de dólares. Vivo ou morto? A prova do crime. No vídeo divulgado pelo governo americano, Osama Bin Laden assume a culpa. Eu era o mais otimista de todos. Graças à minha experiência no ramo, achava que o fogo da gasolina do avião derreteria a estrutura de ferro do prédio e derrubaria a área atingida pelo avião e os andares acima somente. Era tudo o que esperávamos. 3 meses depois, a ferida ainda está aberta. No mesmo lugar onde mais de 300 bombeiros morreram tentando salvar vidas, 24 horas por dia, bombeiros continuam trabalhando. Agora, para recolher os cacos daquilo que foi um dia um dos maiores símbolos do poder americano. O homem que ousou humilhar a superpotência encabeça a lista dos caçados no mundo inteiro. Até aqui, na nossa fronteira com a Argentina e Paraguai. Uma nova caça às bruxas? Ficou mais difícil pisar em solo americano. Voar, então, só depois do raio-x e do faro implacável do caçador. Só nos Estados Unidos, mais de 1000 pessoas foram presas. Traumatizados. Os americanos até hoje desconfiam do acidente com o avião que caiu no Queens. Desconfiam também do incêndio na Catedral de St. John. Será que foi sabotagem? Mas as pistas começaram a confundir os mais astutos agentes secretos.
Uma guerra, no mínimo, psicológica, mas podia ser bacteriológica. As cartas com a bactéria Anthrax, que começaram matando o funcionário de uma editora na Flórida, se espalharam por Nova York, chegaram ao Capitólio, ao New York Times e às grandes redes de TV americanas. Em Nova York, a primeira vítima foi a rede de televisão NBC. O terror chegou pelo correio aos principais meios de comunicação. Começavam os dias do Anthrax, a segunda onda de pânico. E até hoje os americanos se perguntam quem são os terroristas do pó branco. Mais uma pergunta que ainda fica no ar. E desta vez, a resposta pode estar em qualquer casa, de qualquer família dos Estados Unidos. As pistas levam a terroristas, sim. Só que eles seriam americanos. Logo agora que a pátria mobiliza todos os filhos para enfrentar os inimigos invisíveis. A nova onda de patriotismo conseguirá preservar os direitos conquistados pelos americanos e invejados por qualquer cidadão. Antes e depois de 11 de setembro, o ano em que vivemos em busca de luz. O brasileiro driblou o apagão, gol de um povo com vontade de vencer. No esporte, vitória de atletas iluminados, novos títulos no vôlei e na ginástica. Já no futebol, uma lanterna no fim do túnel. O Brasil penou, mas vai para a Copa. A escuridão rondou os políticos. 3 senadores em foco. E tudo acaba em denúncia. Um clone do homem sob a luz dos holofotes. Criação ou invenção de laboratório? Um turista vai para o espaço, a Mir explode na volta para a Terra. Sequestros, assaltos, sexo, drogas, intrigas. Novela mexicana no mundo do crime. Drama argentino na economia. Setembro negro nas bolsas. E em outubro começa a primeira guerra do século para tirar o Afeganistão das trevas. 2001, uma odisseia à procura de paz? Oferecimento Banco do Brasil. O Brasil é de paz. Feliz 2002, Brasil. Torcer é sofrer? No dicionário de 2001, os amantes do futebol aprenderam a nova rima do esporte brasileiro. Ir à Copa. Missão impossível? Quase impossível. Mas enquanto a crise prendeu a bola, uma nova geração entrou em campo e nas quadras. Aqui não tem Honduras não, pode desconfiar! Campeões do mundo. Esta seleção venceu de goleada. Mais uma vitória do homem forte do vôlei brasileiro. No futebol, vários tentaram. Vou voltar à seleção brasileira. Eu errei, pronto. Abre o olho, Filipão. Foi um ano difícil de engolir. Mas Romário fez 21 gols. Pela primeira vez, foi artilheiro do Brasileirão. Conquistas do esporte dentro e fora do campo. Schumacher, tetracampeão da Fórmula 1, bateu o recorde de Alan Prost, com 53 vitórias acumuladas. 5 vezes campeão, o iatista Robert Scheidt agora é o melhor do mundo. Daniel Hipólito está chegando lá. Ganhou ouro, prata e bronze, e já é a número 4 na ginástica mundial. A primeira vez de novos ídolos. A última vez dos mitos. Raí disse adeus ao futebol em Paris. Maradona se despediu chorando na Argentina. Zagallo simplesmente desistiu diante das derrotas do Flamengo. No Paris-Dakar, o clube do Bolinha teve que engolir, além de muita poeira,
A vitória de uma mulher, a alemã Jutta Kleinsmith. E foi por amor que o campeão mundial do Superpenas abandonou o ringue e quase perdeu o título. Eu falei pra ela, a gente só volta se a gente casar. Se não for pra casar, não volta. E o que ela falou? Quanto vale um craque, hein? Por Zidane, o Real Madrid pagou 65 milhões de dólares. 22-0 contra Tonga. 31-0 contra a Samoa Americana. Mas contra o Brasil, a Austrália só conseguiu fazer um gol. O suficiente para explodir a crise. O técnico foi demitido e voltamos à estaca zero na reta final para a classificação. Tem até tristeza de ser brasileiro. No futebol. Sem crédito na praça, a seleção foi refutada por Jamaica e Costa Rica em amistosos. Perdeu até para quem era freguês certo. Com direito ao livro dos recordes. Eu, Filipão, perdi com Honduras. A torcida perdeu a paciência. A seleção, a liderança no ranking da FIFA, ficamos em terceiro lugar, atrás da França e da Argentina. 2001 foi um ano de muitos troféus para Guga. Mas depois do tri em Roland Garros, o número 1 do tênis virou número 2. E o Congresso Nacional bateu um bolão. A CPI do futebol desvendou a tática do desvio de dinheiro para enriquecer dirigentes e deu cartão amarelo para 17 caciques do jogo. O Ministério Público vai apitar a próxima rodada e ninguém no grupo dos 17 está livre de um cartão vermelho em 2002. Filipão, classifica nossa seleção, pelo amor de Deus! Céus e terra ouviram o apelo desesperado. Foi 3-0 contra a Venezuela. Parecia milagre. Graças a Deus! E lá vamos nós para mais uma Copa do Mundo. Uma geração de novos talentos está pronta para a disputa. Até Ronaldinho voltou. E brilhou. Enfim, 2001 termina com uma virada em campo. Vitória do talento e da emoção. Do jeito que a galera gosta e merece. Mais do que competir, ousar. O segredo do sucesso estaria na capacidade de surpreender. Quebrar limites. Essa foi a regra. No campo e na cidade. No gelo e na água. No ar e no mar. Ele remou 9 meses. Atravessou sozinho o Pacífico. Mas a 50 metros da praia, que onda! A grande aventura termina a nado. Depois da fome, do frio e dos tubarões, só mesmo uma cervejinha. Cowboys do Pantanal, eles não descansam. Para fugir da onça, a boiada se joga no rio e quando a vaca quase vai pro brejo, os peões salvam o dia e os bois. Missão impossível? Parapentista atrapalhado. Um pouso na Estátua da Liberdade. Ele queria aparecer e conseguiu. Primeiro minuto de 2001. Queda livre na mais alta torre do mundo. Na Malásia, tudo começou e acabou bem. Emoções de ano novo. Na Rússia. Será que a vodka é mais forte que o soldado? Contra a ressaca. Mergulho no gelo. Receita do Réveillon alemão. Mas quem brigou para sentir frio foram os ingleses. Em pleno inverno, estes jovens entraram na justiça pelo direito de andar sem roupa. Ou melhor, vestindo uma plaquinha.
No Brasil, nem a justiça nem a polícia puderam evitar. Nossa frágil segurança foi exposta ao mundo. Sequestros, assaltos, violência sem limites, gritos de socorro ecoaram pelo nosso país. 34 toneladas de aço cercadas de mar e isolamento. Estrutura imponente e carregada. 1,5 milhão de litros de diesel e petróleo. Na madrugada, a explosão. Alerta para o perigo. 164 trabalhadores escapam em balsas. 11 homens tentam evitar o incêndio. Outra explosão. E logo depois, uma terceira. A P-36 agoniza na bacia de Campos. Rebocadores, bombas de sucção, técnicos ingleses. Nada consegue salvar uma das maiores plataformas de petróleo do mundo. Em terra, a dor dos companheiros. No ar, o desespero das viúvas. Depois de 5 dias, o mar sepulta 9 homens e a ilha de Aço. Em 2001, o perigo sempre por perto. Não adiantaram alertas, nem pedidos de socorro. Viagem para um fim de semana de sossego. Mas a noite cai rápida. A chuva e o vento atrapalham o pouso na praia de Maresias. O helicóptero voa abaixo e é derrubado por uma onda. No fundo do mar, os assentos que podem flutuar. O triatleta João Paulo Diniz, dono do helicóptero, e o copiloto nadam até a praia. O piloto e a modelo Fernanda Vogel, namorada de Diniz, são vencidos pelo mar bravo e o frio da noite. Rio à beira-mar, festa de Ano Novo. Sob a chuva de fogos, um clarão. Estilhaços voam alto. Ferem 50 pessoas. Matam um turista. Em Parintins, um susto na arquibancada. Foguetes do desfile do Boi Bumbá atingem 16 pessoas. Música e alegria no palco e na plateia. Xuxa está encerrando o show quando o fogo aparece no cenário. Crianças e artistas saem rápido, mas 2 baixinhos ficam feridos. Fogos de artifício para encerrar o baile na discoteca de Belo Horizonte. O teto de isopor não resiste. As chamas se espalham em segundos. 6 pessoas morrem. Mais de 300 ficam feridas. Fim trágico para 6 portugueses na visita ao Ceará. Recepcionados no aeroporto por um patrício, eles são rendidos, assaltados e mortos poucas horas depois do desembarque. Os corpos enterrados na areia. O caso ganha manchetes em Portugal e surpreende os brasileiros. Vergonha nacional. O maior navegador do mundo é morto a tiros por piratas da Amazônia. Aclamado por iatistas, respeitado por cientistas, o neozelandês Peter Blake realizava um sonho. Pesquisa para a preservação da natureza. Bandidos presos, mas o herói está morto. Crime banal. Sequestro relâmpago. 2001 foi o ano do crime desorganizado.
Mais de 200 pessoas sequestradas em São Paulo. Vítimas de amadores ou profissionais? No caso de Fernando Dutra Pinto, um iniciante. Ousado, é verdade? Escolheu Patrícia Bravanel, filha do apresentador Silvio Santos. Estava indo para a faculdade, saindo, eles me pegaram na garagem. No cativeiro, conversas e orações. Eu estava com a Bíblia lá e ele escreveu assim: você é a melhor pessoa do mundo. Depois de 7 dias de sequestro, Patrícia volta para casa. Próximo que me surpreendo com essa filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. Parece o fim da história, mas é só um intervalo. O sequestrador encena uma fuga espetacular. Mata 2 policiais, luta com outro. Escapa pela janela do hotel. Procura proteção na casa da vítima. Silvio Santos negocia com o algoz de sua filha. Mobiliza a polícia. Pede a presença do governador. Na última cena, a comemoração e o final feliz. Estava escrito, e quantas vezes foi filme de ficção? 2001 seria o ano do homem no espaço. Do homem, da mulher e dos turistas. A estação espacial nunca viu tanta gente. E nós que imaginávamos viajar pelas estrelas em 2001. Poucos os eleitos. A primeira mulher chegou a trabalho na Estação Espacial Internacional. E o primeiro turista pegou carona. O americano pagou 20 milhões de dólares pela viagem de férias. E a Rússia recebeu $1 milhão para entregar a primeira pizza no espaço. Na Estação Espacial, fomos além. E vimos a renovação da vida na Terra. A natureza deu o ar da graça e enfeitiçou a todos. Assim na Terra, como no céu. Do mar, avistamos Galápagos. Óleo derramado nas ilhas que inspiraram Charles Darwin. Choramos. Tremores abalaram o mundo. Na Índia, mais de 20 mil mortos. Mas o homem foi capaz de renascer. Sinais de vida na Terra. Do espaço, vimos um ponto azul em ebulição. Etna, o vulcão mais ativo da Europa. E o homem pisou no solo em brasa. Na Sibéria, 57 graus negativos. Pinguins vestiram casacos na Austrália. Proteção contra o vazamento de óleo. Um banho de água fria. Ondas gigantes no Rio de Janeiro. Calor nos trópicos e nos polos. Terra quente. A natureza mandou sinais de fumaça e ardeu no fogo das queimadas. Perigo
raio caiu sobre nós, Bush rejeitou o Tratado de Kyoto. Pelo acordo, seria preciso reduzir a emissão de gases tóxicos para conter o efeito estufa. A economia americana acima do meio ambiente mundial? Protestos. A natureza chorou. Tempestades no céu do Brasil. Olhamos para o alto, pedimos a Mir se desintegrar. Na Terra, houve quem pagasse para ver. Um astronauta na avenida. Nossos olhos mal podiam acreditar. Vida em laboratório e a luta contra as trevas do apagão. No primeiro ano de um século cheio de promessas, o homem perseguiu a eternidade. Buscou o caminho da cura em complicados mapas genéticos. Tentou encontrar o segredo da vida em testes de laboratório. Clones. De gente. Um embrião fez tremer os pilares da ciência. Fertilização sem espermatozoide? Promessa de órgãos clonados para transplantes? Ou fiasco científico disfarçado em grande descoberta? Na corrida pela cópia humana, cientistas tropeçaram. No Canadá, prometeram a eternidade através da clonagem contínua. Clones humanos por encomenda. Mas a que preço? Ética e ciência nem sempre andam nos mesmos trilhos. Mas a criação em laboratório foi mesmo uma obsessão. Um clone brasileiro deu os primeiros passos. Vitória. Nossos cientistas ganharam respeito internacional no projeto Genoma. Uma surpresa. Quando os pilares da vida se ergueram diante de nós, não eram tão altos quanto imaginávamos. O homem que pensava estar desvendando os mistérios de Deus, descobriu que poucos genes se separam de outros animais. O segredo da vida estaria mesmo contido no mapa genético? Que língua é essa? É o genoma. Decifra-me e poderás encontrar a cura do mal de Parkinson, de Alzheimer, do câncer. As respostas podem estar na maneira como as proteínas se combinam. Mas enquanto elas não vêm, pessoas como Ana Maria Braga devoram a doença como quem tem fome de vida. Da morte de Marcelo Sommer, 4 sobreviventes. O coração do Titã bate forte. E no Hospital Sara, em Brasília, uma festa. Criança, não olha pra mim. Por trás dessa lente tem um cara legal. Deus me abençoe. Entre Deus e o homem, há mais mistérios do que pode sonhar a ciência. O Brasil de 2001 empalideceu com o susto. Um país à meia-luz enfrentou a mais estranha das novidades. Faltou luz, mas sobrou energia para lutar contra as trevas do apagão. O medo da escuridão assombrou o país. Reservatórios vazios e um governo cheio de desculpas. São Pedro seria o culpado?
ou a falta de planejamento? Bem, uma coisa ficou certa. Quem pagaria a penitência? O engajamento de cada um de vocês é parte da solução. O povo atendeu a convocação e mudou seus hábitos. Banho ligeiro e um jantar mais romântico. O lampião voltou à moda. Mas, para economizar, o quente mesmo era comprar lâmpada fria. Lanterna R$5, já vai com a pilha aqui, ó. Em casa, o brasileiro apertou o cinto. E pela TV acompanhou um show de desperdício. Leva o teu bonito, e presente comigo. Na pequena Curitibanos, o prefeito tenta subornar um policial. Em Brasília, denúncias de corrupção na Sudene. O ministro Fernando Bezerra começou ameaçando. Eu sou todo que se quebra, eu não tenho ninguém a proteger. Mas, quando virou o alvo da investigação, mudou de tom. Preferiu renunciar. Em São Paulo, Luiz Estevão e sua dupla personalidade. Preso, um leitor comportado. Mas em liberdade... Tem ideia de onde foi parar esse dinheiro desviado do fórum? Deve ter ido parar na sua casa. O juiz Lalau usou outra tática. Doente e deprimido, ele conseguiu voltar para casa. Pediu até pizza para comemorar. E acabou o ano fazendo a digestão na cadeia. Foi difícil engolir. Não tenho nenhum dinheiro fora do país. E os extratos de contas no exterior? Só pode ser obra de um petista suíço. Desperdícios à parte, continuamos economizando muito e nos contentando com pouco. A felicidade pode ser atingir a meta. Ou passar no vestibular. No Rio, 2 analfabetos conseguiram. A proeza gerou mudanças. Agora, todo mundo vai ter que escrever o que sabe. Tem sempre uma primeira vez. No Pará, trabalhadores receberam o primeiro salário. Foi difícil, mas foi bom demais. Vamos embora, hoje ou se Deus quiser. Em 2001, descobrimos a escravidão escondida na penumbra. E vimos a fome com clareza. O que vai ter hoje no almoço? 36 milhões de brasileiros com vergonha de não ter o que comer. Em Minas, 77 deputados não tiveram vergonha em falar de salário. Eu acho que eu estou ganhando maravilhosamente bem. 60 mil por mês. Tanta mordomia tinha que ter um fim. Pela TV, novas notícias. Vocês deram um abraço forte no Brasil, porque vocês deram sua cota de boa vontade. Enquanto o povo vencia o apagão, uma estranha luz perseguia a vida dos políticos. Sombras do passado ofuscando governadores. No Piauí, o Mão Santa foi apanhado. Quase ninguém viu a cor do dinheiro. No Espírito Santo, a mesma acusação. Mas o cunhado gentil assumiu a culpa. E o pedido de impeachment terminou como a CPI da corrupção. Gastaram tanta energia que faltou luz até para eles. Clarão nos atalhos escuros do Congresso Nacional. Em 2001, um feixe de luz iluminou manobras ocultas na penumbra. Proclamo eleito presidente do Senado Federal o senhor senador Jader Barbalho. Passar a cadeira para o maior inimigo mexeu com os brios do senador. Era preciso tomar uma atitude.
A CM procurou a justiça e resolveu falar. Deixou escapar o que não devia e foi grampeado com a boca no trombone. O painel do Senado foi violado. Uma tal lista secreta virou assunto nacional. Seria por vaidade? Ou apenas o desejo de saber o que os outros pensam? Mas ninguém, diante das câmeras, revelaram um imenso talento. Não me foi entregue por ninguém lista alguma. Não solicitei, não me foi entregue e desafio. Dava até para acreditar. Até a frágil doutora Regina aceitar o desafio. Me pediu claramente a emissão da lista de como votaram os senadores. A confissão da diretora do Prodazem provocou mudanças. Lá estava a lista de votação. Eu li. O enérgico líder do governo mudou o tom. Peço desculpas aos que me elegeram. A Brasília e ao Brasil. E Antônio Carlos estava, enfim, acuado. Vossa Excelência não prevaricou? Não, eu não prevariquei, nunca prevariquei na minha vida e não vou permitir que Vossa Excelência ache que eu sou um prevaricador. O interrogatório final foi marcado. Todos os refletores apontavam para Brasília. Era a hora da verdade. Posso falar em seu nome? O senador Antônio Carlos, claro, pode falar em meu nome. E realmente não dei nenhuma autorização, nem ao senador Arruda, nem a qualquer pessoa. Nós estamos diante de um autêntico samba do crioulo, doido. A dupla do painel perdeu o compasso. E o apagão moral se instalou no Senado. Era preciso limpar o nome da casa. E o Conselho de Ética pediu a cassação de José Arruda e Antônio Carlos. Aos senadores curiosos, restou apenas uma saída. Renuncio ao meu mandato também, senhores senadores. Muito obrigado. Mas o pior ainda estava por vir. O mundo das trevas rondava agora o presidente do Senado. Ironia? O grande escândalo nacional se chama Jader Barbalho. Denúncias centelharam por toda parte. Desvio de 3 milhões do Banpará. Venda irregular de títulos da dívida agrária. A sociedade com o maior fraudador da Sudã, o empresário José Osmar Borges. Eu tinha que saber. Como ele poderia saber? Eu tinha que ser vidente. Contas inchadas também na criação de rãs da mulher. Histórias que misturavam ficção e realidade. Aquele outro encontro na casa do empresário, estava lá o James Bond e a Mulher Maravilha. Mas senadores não podem mentir. E diante de tal heresia, os conselheiros pediram cassação. Aí você já sabe. Eu me afasto do Senado, mas não me afasto da vida pública. E no ano que vem... Exatamente o mesmo destino do autor das primeiras denúncias contra ele. E se a câmera estivesse desligada? Esse foi o ano em que aprendemos a viver sob o implacável olhar eletrônico. Na dor e na alegria, na vitória e na derrota, na festa e na tragédia. O beijo dos noivos. Festa de casamento em Israel. No meio da dança, o abismo. Desespero. Quase 30 mortos e mais de 300 feridos.
situação delicada. Na Coreia do Sul, o helicóptero acerta o alvo, mas erra a manobra. Tragédia no ar. Os 3 tripulantes morreram. Noite no Rio. Na esquina, a espera. O assaltante escolhe, saca a arma e aponta. A ameaça por trás do vidro. Em 1 minuto, 2 assaltos. A câmera não registra o medo, mas revela a tranquilidade do ladrão. Interior do Paraná. Mãe e filha em desespero. A equipe de TV passava por acaso. O repórter Sandro Ivanovski salva a menina. A mãe, que não sabia nadar, afunda. Mas consegue sair. As 2 estão salvas. Na Romênia, uma criança no fundo do poço. Uma adolescente magrinha se prepara para fazer o resgate. Depois de 5 horas, a liberdade. E o calor do abraço do pai. Quem brilhou em 2001 e o embate dos argentinos. Oferecimento. No ano do apagão, as luzes do sucesso escaparam de qualquer racionamento. Crises conjugais, novos casamentos, estreias, aventuras, shows. Tudo foi motivo para subir ou descer na imprevisível escada da fama. Fascinante mundo das estrelas, quem brilhou mais em 2001? Sandy e Júnior debutaram no Rock in Rio. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Festival de inocência ou irreverência? Cássia Eller insinuou. E ele não se intimidou. Nu com a mão no baixo. O baixista do grupo Rainhas da Idade da Pedra tocou 3 músicas do jeito que veio ao mundo. Só parou quando a polícia chegou. Na plateia, show de impaciência. Carlinhos Brau bem que tentou, mas o axé baiano não agradou. Os metaleiros preferiram a chuva de copos e garrafas. Pode jogar o que você quiser, que eu sou da paz e nada me atinge. Nada me atinge, eu sou da paz. Ô chuva, vem me dizer. Qual o preço da fama? Marta e Eduardo Suplicy precisaram até fazer anúncio oficial. O casamento de 36 anos acabou. E a prefeita de São Paulo assumiu o namorado argentino. Sem meia volta, nem rodeio. O que daria um tango mesmo foram as bodas do ex-presidente Menem. Ainda em lua de mel com a ex-miss Sicília, foi preso, acusado de vender armas. Com 5 meses trancado em casa. Dores de cotovelo, a ruiva Nicole Kidman lembrou os tempos do Moulin Rouge até na vida real. Coração partido sem Tom Cruise. O coração agora pertence a outra estrela, a morena Penélope Cruz. Bill Clinton veio ao Brasil fazer conferência
e aproveitou a companhia do amigo Anthony Hopkins para relaxar na praia de Ipanema. Outra estrela que também andou admirando nossas belezas, as cataratas para inglês ver. O primeiro-ministro Tony Blair, hoje braço direito dos Estados Unidos, anda flertando com o Brasil. Hora de falar a mesma língua. O presidente Fernando Henrique lembrou os tempos de exílio na França. Impecável discurso em nome da paz. Vive la France! Selando uma nova amizade do jeito que o povo da Nova Zelândia faz. E não faz o general da guerra para quebrar o gelo, hein? Colin Powell foi o astro da conferência no Vietnã. Era o cowboy no espetáculo que encenou com a ministra do exterior do Japão. Como diria Michael Jackson, o show tem que continuar. Michael voltou ao palco, relembrando os tempos dos Jackson 5. Altos e baixos também na economia sem fronteiras. O giro das moedas, a queda das ações, a disparada do dólar. Deu a louca no mundo do dinheiro? As cotações de 2001 não estavam nos cálculos dos profetas financeiros. Orações, silêncio e emoção no tempo do capitalismo. 6 dias fechada e nem os heróis salvaram o pregão. A Bolsa de Valores de Nova York traduziu em dólares o impacto dos atentados ao centro financeiro do mundo. As ações despencaram e as incertezas dispararam. A economia americana experimentou um ano de recessão depois de uma década de crescimento. Os atentados provocaram estrago no mercado do turismo. No Brasil, a maior operadora fechou as portas. As empresas aéreas demitiram. Com o pé no freio desde janeiro, a indústria dos Estados Unidos fechou vagas. As filas de desempregados voltaram. Para espantar o fantasma da falta de emprego, metalúrgicos do ABC tiveram que usar um remédio amargo. Redução na jornada de trabalho e no salário. Greves longas de servidores e professores. Protestos, tumultos. Na Argentina, o povo reagiu com violência aos desmandos na economia. O caos ganhou as ruas. Lojas e supermercados saqueados. A Casa Rosada apedrejada. O Ministério da Fazenda em chamas. A crise derrubou o governo. O superministro Domingos Cavalo renunciou. O presidente Fernando de la Rua abandonou o cargo 2 anos antes do fim do mandato. Novo presidente, nova moeda e moratória. Um futuro de incertezas ronda nosso vizinho e não nos dá sossego. Efeito da globalização. O mercado sem fronteiras foi alvo de protestos de jovens europeus, de trabalhadores mexicanos, dos punks paulistas. Em Gênova, a primeira vítima. Um italiano de 23 anos marcou com sangue o encontro entre os países mais ricos do planeta. No
Catar, uma vitória brasileira. O fim das patentes para alguns remédios usados no combate à AIDS. Boicote. Disputas comerciais. O Canadá suspendeu a compra de carne brasileira. O motivo? Nosso rebanho estaria contaminado com o mal da vaca louca. O governo brasileiro reagiu. O problema mesmo eram os aviões da Embraer. Na Inglaterra, o que era uma suspeita virou pesadelo. A febre aftosa não respeitou fronteiras e se alastrou pela Europa. Milhares de cabeças sacrificadas. Só a bezerrinha inglesa escapou. Depois de alguns dias de confinamento, ela teve alta e honrou o nome. Fênix. Novela mexicana na vida brasileira. Foi uma história em capítulos. Uma não, várias. Mas o enredo, sempre o mesmo. Cenas que ninguém queria ver. Perfeitas para ficção. Inacreditáveis na vida real. Sexo. Drogas e... traição. Fuga, morte, sedução. Poderia ser uma novela mexicana. Mas foi a vida real no submundo brasileiro. A cantora Glória Trevi, presa na Polícia Federal em Brasília, apareceu grávida. Estupro no cárcere ou inseminação artesanal? O assaltante Marcelo Borelli, pelo menos, é o pai da ideia. Ele aconselhou Glória a ter um filho brasileiro para poder ficar no Brasil. Se ela engravidou com amostras de sêmen, ninguém sabe ainda. Só se aparece dela falar como os celulares falam. Aí tu bota só a gasolina e faz a pista, mais nada, o resto é tudo com a gasolina, a pista é tudo outro. Não vou cobrar baixo. Ele foi grampeado em flagrante. Beira-Mar continua comandando o tráfico no Rio de Janeiro. O maior traficante brasileiro deu trabalho até para o exército da Colômbia. Um túnel construído com a maior ousadia. O crime organizado atrás das grades, mais organizado do que nunca. Luz, água e uma rede de fuga descoberta por acaso debaixo da cadeia de segurança máxima no Rio. Em São Paulo, mais de 100 presos conseguiram escapar da maior penitenciária do Brasil. Ao vivo, na TV, planos atravessam a fortaleza e traçam o poder do PCC. O primeiro comando da capital deflagra a maior rebelião da nossa história. 29 presídios de São Paulo juntos, nas mãos dos presos. Era domingo, dia de visita. Crianças e mulheres de fogo cruzado. A cantora Simone estava lá para ver o marido. Eu apaixonei por um presidiário. Eu amo um presidiário. O juiz bateu o martelo, 14 de reclusão dentro desse inferno. Nossa guerra urbana desafiou todas as leis. Policiais civis e militares fizeram greve. As mulheres ocuparam os quartéis. Enfrentaram a tropa de choque. Todos baixos e altos riscos. Registrado o flagrante. Na Cracolândia, em São Paulo. Na Feira do Pó, em favelas cariocas. Nesse cenário brasileiro, a novela mexicana virou água com açúcar. É sempre um momento de dor. A despedida de quem marcou a história do nosso tempo. Eles nos deixam cheios de saudade.
alma de um Beatle. Talento de um Beatle. E um Beatle não acaba. É pra sempre. Hey boys, did you ever see a more splendid sky? Mas não posso reclamar disso, se devido à vida. Você não quer fazer outra coisa. Falling chasing and I roll my dear. Falling chasing and I roll my dear. Intolerância e guerra na Odisseia de 2001. Uma terra, dois povos. Um país, duas igrejas. No novo século, a velha intolerância na história dos homens. Palestinos e israelenses, católicos e protestantes. A dor maior, a das crianças. Elas assistiram a tudo. Pequenas brigas. Provocações de aparência ingênua. Até os atentados mais sangrentos. Viram que a morte pode estar em qualquer lugar. Na boate. No ponto de ônibus. Ou em uma pizzaria de Jerusalém. Foi lá que Débora Balá perdeu o pai. A brasileira conheceu a triste rotina da Terra Santa. De um lado, à frente do poderoso exército de Israel, Ariel Sharon. Do outro, tentando controlar terroristas palestinos, Yasser Arafat. No meio de tudo isso, crescem os filhos da intolerância. Crianças que perderam a inocência, vendo o ódio que renasce a cada funeral e se mantém vivo onde houver diferenças. Na América, um inocente assassinado. É o estopim. Uma nova guerra explode nas ruas de Cincinnati. Negros contra brancos. E no meio do conflito, mais uma vez, elas tentam escapar. É tarde demais. O preconceito atravessou séculos. Na África, a Conferência Mundial sobre o Racismo foi marcada pela discórdia. Estados Unidos e Israel abandonaram as negociações. E os países europeus não chegaram a pedir desculpas pela escravidão. Milosevic também não se desculpou. Foi arrogante. Ignorou a corte internacional. Nos Balcãs, sérvios e albaneses fizeram trégua para assistir. Depois voltaram à batalha.
Itália, nas montanhas da Macedônia. Sob mísseis e tiros de metralhadora, elas tiveram que fugir de casa. E na Irlanda do Norte foram a razão do conflito. Nasceram em família católica e passaram por uma rua protestante. Foram xingadas, humilhadas por adultos que acreditam no mesmo Deus. É difícil entender tanto ódio, mas no caminho da escola, a lição vai ficar pro resto da vida. Em 2001, rostos cobertos pela brutalidade foram desvendados por uma guerra. Soldados de uma superpotência caçaram os homens das cavernas. O campo de batalha, um país despedaçado. Na guerra contra o terror, o Afeganistão ganhou ou perdeu? O povo esquecido recebe a ajuda do céu. São os aviões americanos fazendo o primeiro contato na terra comprometida com o terror. A providência contra a fome dos afegãos anuncia o que vem por aí. 8 de outubro. Do céu agora despencam bombas. Isolados pelo deserto, barrados nas fronteiras vizinhas, os refugiados procuram os abrigos, últimos sopros de vida. E última resistência. Os bombardeios americanos abrem caminho para os inimigos dos Talibã. Os rebeldes da chamada Aliança do Norte com a mesma tática de guerra. Olho por olho, dente por dente. A Primeira Guerra do século usa a informação como arma. Só a televisão da confiança de Bin Laden consegue alcançar a frente de batalha. A notícia controlada pelo terror mostra as falhas do ataque americano. Num país em ruínas, a guerra que não chegou a 100 dias derrubou um governo bárbaro e primitivo. Mas os cabeças escapam como a areia do deserto. Até quando este povo vai esperar o novo século? O futuro que não vem guarda no presente imagens de morte. Os alvos humanos, de um lado ou de outro, se espalham pelas ruas. Prisioneiros. Traidores. Caçadores de recompensa. Convertidos americanos. Desertores muçulmanos. A guerra se transformou na luta pela sobrevivência. E o povo afegão cada vez mais faminto por liberdade. O prazer abandonado em nome da fé, aos poucos, toma conta das ruas. Ainda bem que o Talibã não conseguiu destruir todas as imagens desse país. Bastou que o regime desaparecesse para que reaparecessem todas as máquinas fotográficas. Elas estavam só escondidas. Em Cabul ou em qualquer lugar do mundo, as pessoas gostam de se ver registradas em fotos, gostam de guardar os bons momentos, mesmo que às vezes eles pareçam muito distantes. Um novo governo tomou posse às pressas. No deserto, também o tempo se esgota. As superbombas americanas concentram fogo nas cavernas. Refúgio de Osama Bin Laden. Novo governo, velho costume. Será que este povo já sabe a diferença entre guerra e paz?
Daqui a 3 dias, um novo ano trará esperança aos homens. A Odisseia de 2001, finalmente encerrada. Mas o que descobrimos depois daquele inesquecível 11 de setembro? A guerra num país arrasado. O terror na cidade nunca antes atacada. Imagens de 2001. Daqui a 100 anos, elas ainda estarão vivas, contando a história do século XXI. Serão as últimas lembranças do terror? Que este ano de tão amargas lições seja mesmo o início de uma nova Odisseia, em busca de compreensão e de harmonia entre os homens. Retrospectiva 2001. Oferecimento Banco do Brasil. O Brasil é de paz. Feliz 2002, Brasil.